Tem decisões que a gente toma que quando a gente percebe já aconteceram, né, e que a gente não controla, tem coisas que a gente faz que só depois a gente pensa: "Caraca, por que que eu fiz isso, velho? O que que me levou a fazer esse negócio?". Pelo menos isso acontece muito comigo. Isso às vezes me leva pra um pensamento muito sério de sentir que não tô conseguindo assumir o controle da minha própria vida, das minhas próprias decisões, porque a nossa vida é feita de decisões, né, e quando a gente tá sempre errando nas escolhas, fica difícil da gente estar indo para o lugar certo. Mas talvez o ponto não seja falta de força, não seja falta de vontade, e sim a dificuldade que a gente tem, às vezes, de entender da onde estão vindo essas escolhas. Porque se você sente que perdeu o controle da sua vida, se você tem dificuldade de tomar decisões importantes de maneira certa, vale a pena considerar uma coisa importantíssima antes de qualquer técnica ou resposta rápida que você consiga arrumar por aí, que é o seguinte: algumas decisões que a gente toma às vezes são tomadas muito tempo antes, anos antes do momento que a gente está decidindo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muito prazer, meu nome é Maia e eu falo de autoconhecimento para entender como que a gente pode viver sem precisar se trair, sem precisar caber em um lugar que não é nosso. Por muito tempo, por exemplo, eu evitei conflito na minha vida. Eu evitava conversas que pudessem causar algum tipo de desconforto, conversas difíceis, né. Eu evitava me impor, né, impor alguma coisa que era importante pra mim, realmente colocar as cartas na mesa, por medo de ser desconfortável pra outra pessoa, e sempre uma necessidade muito grande de agradar, sabe. E não é porque eu achava que isso era a melhor coisa a se fazer não, é porque em algum lugar dentro de mim, conflito significava perigo. Quando eu era criança rolaram alguns episódios meio intensos, rolava com frequência, né, alguns episódios meio intensos na minha família, de brigas mesmo. Eu vi crises, eu vi tensões e meu corpo ele não sabia organizar muito bem isso. E graças a isso, sem perceber, eu comecei a colocar uma ideia muito fixa na minha cabeça, de que conflito não é uma coisa bem-vinda. E eu fui crescendo e me acostumando a dizer sim quando eu queria dizer não, me acostumando a tomar muito cuidado com as palavras o tempo todo. Eu deixava as coisas acontecerem comigo achando que eu estava escolhendo, mas na verdade eu estava só repetindo um padrão de comportamento da minha família. Talvez a sua decisão, as escolhas que você toma que você não quer tomar sejam outras. Talvez você seja uma pessoa impulsiva demais, raivosa demais, não sei. Cada um vai ter o seu caso, né? Talvez você possa falar coisas que você não queria falar, e aí só depois disso você percebe que fez besteira. Talvez você seja grossa ou grosso demais, ou talvez você seja que nem eu, de evitar conversas, de não saber colocar limites. Enfim, pra cada pessoa vai ser de um jeito, porque depende das experiências que a gente teve na vida, das vivências que a gente teve. Só que o que não muda é essa sensação de que tem alguma coisa decidindo antes da gente. E aí quando eu consegui entender que as decisões que eu estava tomando não estavam vindo do momento presente, e sim dessas experiências que eu tive no passado, a pergunta deixou de ser: "Como é que eu mudo isso?" e passou a ser: "O que que tá decidindo antes de mim? Da onde tá vindo isso aqui?" E essa pergunta não é para resolver nada sozinha não, é mais pra gente conseguir olhar para o lugar certo. O que eu trouxe para compartilhar contigo não é fórmula, não é verdade absoluta, é mais o que eu aprendi nesse processo de entender por que que eu tomava certas escolhas. Pega aí pra você o que que fizer sentido e o que não fizer, você descarta. E claro, se você quiser, fica à vontade, coloca nos comentários aí se você achar que vai fazer sentido ou não, entendeu? Isso vai me ajudar a entender se eu tô fazendo um conteúdo que realmente te ajude. Show? Bom, o que eu venho aprendendo a respeito disso tudo é uma coisa simples, até não é tão difícil de entender, mas é profundo. É o que realmente trouxe o chão para essa conversa que eu tô tendo contigo agora. É o seguinte, ao longo da vida a gente vai tendo experiências, vai vivendo coisas, né? Vai tendo relacionamentos, enfim, experiências de forma geral. Desde o momento que a gente nasce até a morte, a gente está vivendo experiências. Essas experiências, elas vão ser boas, elas vão ser ruins, às vezes elas vão ser traumáticas. E certas experiências vão se organizando na nossa cabeça desde cedo. Eu tenho até um artigo na minha newsletter onde eu falo um pouco mais disso, voltado para a infância e relações familiares. O link vai estar aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. Mas o lance é o seguinte, a gente vai tendo essas experiências e essas experiências elas vão marcando a gente. Elas vão moldando a nossa forma de entender quem a gente é, entender o mundo. Perfeito até aí? Show de bola. Conforme essas experiências vão se conectando na nossa cabeça, elas vão contando uma história. É essa história que vai trazer essa leitura de tudo pra gente. E elas vão fundamentar crenças. Crenças sobre como o mundo funciona, sobre como a gente funciona. E são essas crenças que vão pautar boa parte das nossas decisões.
Então, recapitulando, a gente vive experiências, elas se conectam e geram crenças na gente. Essas crenças, elas vão pautar as nossas escolhas na vida. Por exemplo, para ficar mais fácil da gente entender, vamos supor que você está cercado de pessoas, na sua família, a coisa da escuta não é uma coisa comum, né, de você ouvir e a pessoa realmente escutar. Normalmente, você é interrompido pelas pessoas e, sabe, você não tem espaço para falar. E repetidas vezes você teve momentos em que você estava no meio de uma conversa e alguém foi lá e te interrompeu. Isso na cabeça de uma criança pode trazer essa visão de que, tipo assim, o que eu tenho para falar não é tão importante. Não é uma coisa que vale a pena ser ouvida. Então ela teve experiências que pautaram a crença. O que eu falo não é tão importante. E aí isso foi fazendo ela tomar decisões. Quais decisões que podem ser de uma pessoa que não acha que é pertinente o que ela tem a trazer? Ela pode ser uma pessoa mais tímida, ela pode ser uma pessoa que não assume certas posições de trabalho ou até na escola mesmo, porque ela não se sente inteligente o suficiente, talvez. Enfim, ela vai fechando portas na vida dela de várias formas. Percebe como que uma coisa vai levando a outra? Por isso que para entender algumas decisões que a gente toma, a melhor coisa que a gente pode fazer é dar uns passos atrás. Quais são as crenças que estão relacionadas à decisão que a gente está tomando? Quais experiências eu tive relacionadas àquilo? E aí, quando a gente chega nessa raiz, a gente tem a possibilidade de contar uma história diferente. Porque, percebe, se as nossas experiências foram que contaram a história do mundo, a história de quem a gente é para a gente, você concorda comigo que isso pode ser enviesado, às vezes, que pode não ser tão verdade assim? Por isso a coisa mais saudável do mundo é a gente questionar essas crenças que a gente foi fundamentalizando na gente, eu não sei. Mas enfim, eu trouxe um exemplo até meio ruim, se pá, né, de experiências ruins que uma garota teve, que uma pessoa teve, mas isso também essas crenças, elas também são fundamentalizadas. Eu não sei se essa palavra tá certa, você me perdoa aí se eu tô falando merda. Enfim, essas crenças que a gente vai tendo dentro da gente, elas também vão vir de experiências boas, benéficas, entendeu? Vou te dar um exemplo. O meu avô, ele foi um cara que sempre me mimou, entendeu? Ele sempre foi muito carinhoso comigo e falava coisas maravilhosas pra mim. Eu tive uma relação muito maneira com meu avô quando era pequeno. É até engraçado isso, porque meu pai ficava falando que se eu batesse o pé numa mesa, por exemplo, a culpa era da mesa que estava no lugar errado. Era assim com meu avô. Enfim, isso mora num lugar muito bonito pra mim. Eu lembro do meu avô com muito carinho. Mas uma coisa que ele repetia, que ficou no meu inconsciente de alguma forma, que eu nunca esqueci, é que eu ia ser um grande homem, sabe? Ele falava isso, não, você vai ser um cara incrível, que não sei o que e tal, e colocava isso em mim. A princípio, isso é maravilhoso. E eu olho pra isso com carinho demais. Só que uma das consequências desse tipo de coisa que ele me falava é que eu aprendi a me cobrar demais das coisas que eu estava fazendo. Então, se eu tomava a decisão de fazer alguma coisa, eu devia fazer da melhor forma possível. Eu devia estar sempre entre os melhores, porque eu ia ser um cara grande. Então, foi uma crença que foi colocada em mim, que veio de um lugar muito gostoso, mas que ainda assim trouxeram as suas consequências. Eu tenho uma autocobrança muito grande nas coisas que eu faço, e isso às vezes me atrapalha demais. Enfim, tudo isso para deixar claro para você o quanto decisões que a gente toma hoje são fruto de coisas que aconteceram na nossa vida muito tempo antes. E isso que eu tô falando não é para culpar o passado, não é para apontar dedo, não é para negar coisas que foram boas na nossa vida, mas é para entender. Existe uma liberdade muito grande em a gente perceber os padrões que movem a gente. Não porque a gente vai conseguir controlar tudo, mas porque a gente para de tomar as decisões no escuro. Para de olhar para o lugar errado. E a partir do momento que a gente tem a consciência do que está movimentando as nossas escolhas, a gente tem a possibilidade, como eu falei um pouco mais cedo, eu acho, de contar histórias diferentes pra gente. Analisar, entender que nem tudo é tão preto no branco, que as crenças que a gente tem às vezes são equivocadas e levam a gente a tomar essas decisões que a gente não quer. Essa é uma pessoa que às vezes a gente não quer. E tudo isso que eu tô te falando envolve a gente entender o próprio funcionamento mesmo, sabe? Vou te dar um outro exemplo de como isso traz poder pra gente, traz autonomia na nossa vida. Meu pai tem depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Tudo junto. Loucura. Doideira. Eu já acompanhei de perto algumas crises do meu pai. Não é uma coisa confortável, é difícil, né? Imagino pra ele. Se pra mim, como filho, vendo é difícil, eu imagino como que deve ser terrível a coisa acontecendo dentro da cabeça. Mas enfim, passou por isso várias e várias e várias vezes na vida dele.
também fez terapia, também, sabe, fez outras coisas, hoje faz yoga e, enfim, ele tem as formas dele de lidar com isso. Teve um dia específico que ele estava em crise e eu fiquei naquele desespero de querer ajudar, ver o que eu poderia fazer, né, enfim, eu fiquei assim algumas vezes já nessas crises que ele teve, e ele falou: "Tá tudo certo, fica tranquilo que vai passar". Não falou com essa calma, né, falou do jeito que conseguiu sair na hora, mas ele falou: "Vai passar, só preciso ficar trancado no meu quarto, me deixa quieto lá". É isso. Bom, deixei, confiei, né, fui fazer as minhas coisas e de vez em quando eu ia lá pra conferir se estava tudo certo, entendeu? Se realmente estava tudo bem, se ele não estava precisando de alguma coisa, eu olhava pela frechinha da porta ali pra ver se estava tudo de boa. E o que me marcou é que pela frechinha da porta eu via um cara conseguindo, lidar com muita coisa que ele sempre teve, a forma dele. Ele conseguiu depois de alguns anos, depois de vários anos, né, passando por esse tipo de crise, entender o que que ele poderia fazer para sair dali por conta própria. Uma resposta pessoal dele, nem vale a pena eu ficar falando: "Ah não, usou a técnica X, Y", não é questão disso. Ele foi se experimentando, foi entendendo o que estava por trás das coisas dele, foi entendendo o que tipo de conversa interna ele precisava ter. E graças a isso ele conseguiu sair dessa crise. Não voltou mais iluminado, não voltou sorrindo para o universo e nada parecido não. Voltou o estado normal dele, na medida do possível. Aquilo para mim veio como fruto de várias e várias experiências com você mesmo, eu acho lindo isso. É essa liberdade, essa autonomia que eu tô falando, de conhecer o próprio funcionamento, para realmente a gente conseguir voltar para o eixo quando a gente sai dele, e para tomar decisões melhores também. Quando a gente tem certos padrões nossos, né, e o que está por trás deles também, as decisões elas param de ser totalmente automáticas, sabe. Aos poucos, conforme a gente vai caminhando nesse processo de autoconhecimento, a gente vai tendo mais da gente nas nossas decisões. E foi a partir desse tipo de investigação, desse tipo de cuidado, de querer saber o que está por trás dos meus padrões internos, que eu escrevi um e-book chamado Raízes que Tocam o Inferno. Eu não escrevi isso pensando no manual, entendeu, em alguma coisa que vai dar uma resposta pronta, porque eu não tenho respostas prontas para dar para ninguém. Eu construí aquilo ali com base em ferramentas, com base em estudos, né, da psicologia analítica, coisas que eu fui estudando ao longo do processo, para conseguir trazer uma coisa que realmente vai ajudar quem precisa. E claro, com base nas experiências que eu já tive. Você vai ver minha alma ali dentro daquele livro. É uma jornada para entender como que funciona a nossa sombra e como ela comanda padrões de comportamento, padrões de autossabotagem, as nossas escolhas de relacionamento, como ela vai comandando boa parte da nossa vida sem que a gente perceba. E claro, tem algumas ferramentas práticas ali pra gente conseguir olhar pra isso sem se perder. Se fizer sentido pra você, vou deixar o link aqui na descrição, vai ser um prazer ter você lá. Vou querer muito saber a sua opinião sobre a leitura também. E já te adianto, autoconhecimento não é uma coisa fácil, não é uma coisa que: "Ah não, vou me autoconhecer hoje, amanhã eu já tô brilhante". Não, 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 demora tempo. A gente precisa entrar numa jornada realmente, que vai durar a nossa vida inteira. E realmente o compromisso de não querer viver uma vida onde a gente precisa se trair, onde a gente precisa caber. Eu tenho uma conversa muito séria contigo nesse vídeo aqui, ok? Aqui eu falo sobre essa questão de autoconhecimento, sobre como isso não é fácil, como veio transformando a minha vida e caminhos que eu acho incríveis e pouco falados de como a gente pode se conhecer. Dito isso, muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui a sua opinião, vou querer ler todos os comentários. Valeu demais, tamo junto.